Trabalhar como facilitador das relações entre o profissional e uma organização é um dos principais papéis do psicólogo dentro das empresas. Mas com o mundo Bunny, desde 2018, os profissionais também têm ido para o divã. Madalena, é isso mesmo? Você tem percebido isso? Sim, tenho percebido muito. O número aumentou muito de profissionais, né? Principalmente homens. É mesmo? Que estão vindo para o divã. Que coisa boa, né? Muito bom. Sabe por quê? Eu acho assim, o homem quando ele vem procurar a terapia, eu brinco que eles estão no ponto perfeito para o trabalho, né? Eles realmente vêm porque eles não estão aguentando mais. Existe uma diferença e isso torna o trabalho enriquecedor dentro da clínica. As mulheres vão mesmo sem estar no topo da angústia, é isso? Sim, sim. Elas já se perguntam, se questionam mais? Sim, elas se questionam mais, elas se olham mais, né? Então elas acabam procurando mais cedo. O homem, quando ele vem procurar, é porque a coisa já está ficando muito complicada. Tá? Então, esse é um ponto interessante da gente também analisar. Quando a gente fala aí do mundo Bunny, né, a gente fala de todas essas questões de insegurança, de tudo isso, o que eles estão buscando? Né? Por que os homens estão vindo? Né? Porque, assim, de uma certa maneira, está mexendo demais, né? Com a estrutura, com o estilo, com como ele é profissionalmente, como ele é nas relações dentro de casa, né? Então começa a vir, quando os homens vêm procurar terapia, normalmente a coisa já está em vários pontos. E eu tô aqui pensando, né, Madá, porque quando a gente fala de mundo Bunny, a gente está falando do frágil, do ansioso, do que é incompreensível, né? Então, quer dizer, não linear. E eu acho que o homem tem uma coisa uma pressão por resultado, tal, que para ele essa pressão é mais forte do que talvez para a mulher. É óbvio que todas têm essa questão de resultado, mas a gente tem uma questão de relacionamento, que a gente sempre preza por isso, e que para o homem é assim, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que entregar resultado. São competências diferentes, nenhum é melhor que o outro. Mas talvez... É como lida, né? A forma como eles lidam é diferente, né? Nós, mulheres, lidamos de uma forma, às vezes, muito prática em determinadas situações, né? Então, assim, não tenho isso, mas puxa daqui, vai dali. E o homem, não. Então, em muitas situações, é muito difícil. E com o mundo Bunny, então, isso deve ter pesado muito para eles. Principalmente quando você fala do não linear, né? Porque assim, o que acontece? O não linear, ele está constantemente altos e baixos. Né? Então, quando a gente traz essa questão do altos e baixos, como que é estar ali? Né? Não é que para nós mulheres seja fácil, mas eu falo isso, eu acho que a mulher ela tem um jeito, ela contorna. Então, assim, eu vou falar o que eu percebo na clínica. Dentro da clínica é isso que eu noto. Né? E o trabalho, ele acaba indo de uma maneira que flui muito. Por quê? As pessoas começam a observar. Então, assim, a observação começa a aparecer. Então, eu brinco um pouco no consultório. Venha para a plateia, né? Se coloque no lugar ali de quem está assistindo, para você se ver como você está. Né? E realmente, o que está acontecendo? Porque é só a empresa? Né? Porque quando a gente fala do mundo Bunny, a gente fala assim, tá, vem toda uma situação, mas... E essa pessoa que está ali? O que está acontecendo com ela, né? O mundo Bunny não está exclusivo para o mundo corporativo, não é nada disso. O mundo Bunny é para tudo, né? Sim. Né? Então, quer dizer que eles vêm ali já no topo da ansiedade, assim. Não sei se é ansiedade, mas enfim, alguma questão que está pegando mais misto, é um misto. E é um trabalho muito bacana, é um trabalho que flui, que é muito interessante, porque assim, eles começam a perceber o quanto está acontecendo, o quanto está desenvolvendo. Então, é algo bem legal de trabalhar. E aí, assim, de 2018 para cá, eu acho que empresas e profissionais já vêm tentando mudar a forma de trabalho mesmo, né? E com a pandemia, eu acho que isso aumentou, pôs mais luz em cima de algumas coisas, né? Então, a gente ficou muito tempo trabalhando de casa, 2 anos, muita gente trabalhando de casa, os que podiam, ou agora trabalhando híbrido e tudo mais. E eu acho que tem uma coisa que eu percebi muito entre colegas, assim, como é que eu vou liderar essas pessoas virtualmente, por exemplo. E para a mulher, talvez, que já tinha antes, já é dela um pouco essa coisa das relações, já foi angustiante. Eu imagino que talvez para o homem tenha sido ainda mais, né? Foi. Mas no geral,
eu não sei como é que você viu isso dentro da clínica, se eram mais profissionais de média liderança, alta liderança, quem está chegando, como é que você... Foi um misto. Eu acho que tem uma coisa até interessante para falar, né, quando você traz isso da pandemia, que é assim, né, como trazer todo um consultório para o online. Né? Também tem essa questão. Então teve isso, né? Então acho que isso é uma coisa interessante de estar colocando. Sem porque dúvida. Assim, eu atendo no presencial, alguns pacientes que viajam, alguns que estão fora, mas grande parte era no presencial. O que aconteceu? Não dá. Não vou fazer. Hoje não dá. Não tem onde fazer. Então, se eu te contar que grande parte, né, fazia dentro do carro as sessões de terapia, porque era um lugar onde podia ficar em silêncio. Olha que loucura! Né? Então, isso foi uma coisa assim, né? Porque começou, tem gente que não tem. Então, assim, você quer falar de determinada situação, você quer falar da casa, você quer falar dos filhos. Você está dentro de casa, como é que você vai fazer isso? Como? Né? Você tem que falar baixinho, você tem... Então, assim, o que aconteceu? As pessoas começaram assim, mas aonde eu vou? Não podia sair de casa, não podia nada. Então, assim, o meu consultório, na verdade, da pessoa que estava ali do outro lado que eu estava atendendo, era o carro. Que loucura! Né? E isso foi uma coisa muito interessante. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque, assim, no começo a resistência de continuar o processo foi grande. Né? Então, assim, vamos esperar mais um pouco, vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a gente não achava que a pandemia ia ser o que foi a pandemia. 2 anos né? Então, só que quando deu 15 dias, 20, todos os pacientes que estavam no consultório vieram para o online, porque desestruturou, claro, começou a mexer. Então, quando você fala de líderes, foi onde muitas pessoas acabaram procurando. Porque assim, vamos lá, acho que até você pode me ajudar. Como gerenciar isso no online? Sim, é muito difícil. Né? Então, quem tem uma equipe, como assim? Como que vai gerenciar? Porque assim, uma coisa a gente está aqui no dia a dia, todo mundo junto, faz isso, faz aquilo, e de repente, não, você tem que colocar tudo na tela ali, você tem que trazer. Então, isso já começou a mexer muito com as pessoas. Então, eu notei logo no início da pandemia, o que era para todo mundo estava, a gente está em casa, tá não sei o que. Quando deu 15, 20 dias, as pessoas, não dá mais, vai ter que ser no online mesmo. Né? Então, essa busca, né, esse despertar, foi algo que acabou me chamando a atenção. Então, aí eu comecei a olhar e falar, opa, o que está acontecendo? Por quê? Muitas empresas, muitos gestores não conseguiam dar conta do trabalho. Os funcionários também não conseguiam se adaptar à situação. Porque aí a gente entra numa rotina, a gente entra na casa, a gente entra no filho, que você está ali numa reunião, está batendo na porta, está querendo entrar, tá o tempo inteiro. Então, assim, como lidar com isso? Porque quando você sai para o trabalho, não tem criança gritando. Pode mandar mensagem no celular, alguma coisa assim, mas não está batendo na porta, entrando no meio de uma reunião. Né? Então, tudo isso foi uma mudança muito grande. Foi uma mudança muito grande. E aí as pessoas realmente começaram a ver, né, realmente pro divã. Pro divã. Realmente eu não trabalho com o divã, mas vieram pro divã. O divã, num dado momento, era o banco do carro, mas... Exatamente. E é o que a gente estava falando, né? Desde 2018, o mundo Bunny tá aí, mas a gente tinha antes, era o mundo VUCA, que já era... Sim. O VUCA, eu adoro o nome, porque já parece uma bagunça. Um vulcão, né? Pra mim lembra um vulcão, você puxa um pouquinho mais, é uma coisa de erupção, né? Exato. Então, assim, do VUCA pro Bunny, ou seja, um movimento já estava acontecendo, de olhar para dentro e falar, puxa, minha relação com o trabalho, minha relação com a minha vida pessoal. Agora, eu não sei o que você acha disso, mas para mim, depois da pandemia, quando tudo isso aconteceu, tudo que a gente falou aqui, 2 anos depois, eu vi um monte de fenômeno sendo colocado aí pra gente ver. O tal do forto lá, que é o medo em inglês, né? O fear of returning to the office. Então, é o medo de voltar para o escritório. Aí a gente viu também o Great Resignation, né? Que é aquela coisa da demissão em massa, que aconteceu muito. Especialmente começou nos Estados Unidos, até onde eu me lembro e tal. E agora eu estou ouvindo também o tal da demissão silenciosa. Eu estou ouvindo tudo isso e estou pensando, a gente está na era da revolução psicológica, só pode ser. E o que aconteceu, né?
o que veio junto, né, com a pandemia? Por que as pessoas estão mudando, né? Quando a gente fala demissão silenciosa, né, o que ela está ali? São pessoas que não estão confortáveis no trabalho, se sentem inseguras, né, não se sentem valorizadas. É o tal do presenteísmo, então, né? Porque eles estão lá, mas não estão. Exatamente. Então, o que está acontecendo, né? E eu acho que tem uma coisa que a pandemia, uma situação que, assim, a pandemia, ela enfatizou muito a família. Ela fez as pessoas olharem para dentro da casa. Sim. Né? Tanto que foi, né? Por que as decorações, a parte de decoração vendeu tanto? Porque ninguém olha para casa, né? Porque todo mundo olhava para fora. E com isso, as pessoas começaram a também a ver que dá tempo de fazer. Então, assim, você imagina, você não vai para o trabalho, você fica em casa. Aqui em São Paulo, qualquer lugar é 30, 40, 50, uma hora. E de volta. Então, o quanto as pessoas ganharam de qualidade de vida. Né? Então, isso também foi uma coisa que, assim, que eu comecei a ver muito dentro do consultório. Eu não quero voltar, eu não quero por N motivos, né? Não só da empresa, mas eu também quero fazer algo mais para mim. Né? Então, isso está acontecendo. Quando a gente fala dessa demissão silenciosa, né, é as pessoas estarem trabalhando sem ter prazer de trabalhar. Puxa vida, né? Sem querer ir trabalhar. Né? Então, na expectativa, vou fazendo uma hora. Vou fazendo. Só que teve um gostinho ali atrás, na pandemia, de falar, opa, peraí, mas dá para eu trabalhar? Né? Porque quando veio todo mundo para o online, a grande preocupação das empresas era assim, será que as pessoas vão dar conta? Todos nós. É a própria empresa. Vamos colocar o olhar da empresa também, né? A empresa falou, caramba, será que eu vou conseguir botar todo mundo trabalhando online? Né? De um dia para o outro, fecha todo mundo em casa, e aí? Então foi um desafio para todo mundo. O início, é o que eu falei para você, dos 15, 20 dias, as pessoas começarem a voltar, falar, não, vou ter que fazer, voltar para o processo terapêutico, porque foi onde começou realmente a sentir, porque até então a gente estava no impacto do que estava acontecendo. Depois você falou assim, opa, peraí, se eu não começar a trabalhar no online e a coisa não desenvolver, eu tô fora. E isso em qualquer nível, Cris, em qualquer nível. Então, qualquer lugar que você colocar ali dentro da empresa, foi como as pessoas começaram a pensar. Porque assim, a empresa continua. Algumas coisas pararam, mas muitas empresas elas não pararam. Muita coisa continuou funcionando. Né? Então, se a gente começar a olhar e falar assim, o que eu vou fazer? Então, as pessoas, eu brinco que engoliram, respiraram fundo, né? E tocaram. Só que isso está refletindo agora. Agora, exatamente. Porque durante a pandemia, você falar que as pessoas começaram a ficar com medo, algumas com depressão, para mim é perfeitamente normal, gente. Claro, quem não ficou com medo, né? Claro, assim, todo mundo. Eu olhava para a televisão, chegou uma época que eu falei, eu não quero mais assistir, porque eu vou chorar a morte de alguém ou eu vou chorar, alguém vai chorar a minha daqui a pouco. Era o que a gente tinha ali naquele momento. Mas o pós é o curioso, porque no fim das contas a impressão que me dá é que a gente fez uma grande imersão para dentro da gente durante essa pandemia. E muita gente gostou. E gostou e quer isso, não quer trabalhar ali com pessoas naquela rotina, daquela maneira, sendo visto muitas vezes de uma forma que não deseja, porque é isso que a gente fala, a demissão silenciosa é isso. As pessoas estarem indo trabalhar dessa maneira, né? Então, assim, é fazer o que é só o trabalho delas. Só a obrigação delas. Só a obrigação. E eu vi um outro lado dessa coisa da demissão silenciosa, que era exatamente isso. É assim, qual é a minha função? É essa a minha função? É isso que eu vou fazer, não espere mais de mim. Exatamente. Mas eu acho que esse também foi um aprendizado de dizer não, né? Sim. Então agora você também está dizendo não para mais coisas. Você percebe isso dos seus pacientes, assim, que eles têm feito mais esse movimento de mais dizer não? De se colocar. E uma coisa que na pandemia notava era assim, horário de almoço, eles não faziam. Então, as pessoas no online não faziam horário de almoço. Verdade. Não faziam não sei o quê. Então, trabalhavam até mais tarde. Então, eu comecei, porque isso começou a vir. Então, assim, vamos levantar seu dia. Quando a gente começa a levantar o dia de onde o paciente ele traz, hoje eu não almocei porque eu tive uma reunião, tive outra. Eu falei assim, mas se você estivesse no escritório, você ia ter que parar. Né? Então, assim, por que no escritório as pessoas paravam, né? E, de repente, no online não paravam? O que estava acontecendo? Que era muito medo de mostrar serviço, o medo de se colocar, se perder nos horários, que era uma coisa que você tinha toda uma rotina, existia uma rotina. Sim, você teve que se acomodar tudo de novo, né? Essa é a verdade. E agora tudo está passando. E é isso, o prazer de trabalhar para si próprio,
de ter o seu próprio negócio, né, veio muito forte. Também veio. Veio muito forte. Então, muita gente está procurando. Então, muita gente não quer sair de casa, quer trabalhar. Né? Que vem a questão do medo. Né? Essa era outra coisa que eu ia te perguntar, porque o medo de voltar ao escritório, tinha uma questão, eu li, que tinha uma questão social, que parece que as pessoas perderam um pouco da habilidade de sociabilizar. Sim. E aí elas começaram a ter medo de voltar para o escritório e se fecharam, também por isso. E se fecharam. Né, e acabaram se fechando e não queriam mais estar em contato com ninguém. Então, uma coisa que é interessante é assim, mesmo o trabalho híbrido, né, o como trazer as pessoas para esse trabalho híbrido, né, 1, 2 vezes na semana no presencial, e junto com a equipe ali desenvolverem um happy hour, alguma coisa que comece a trazer as pessoas para esse contato novamente, né? Porque tem muita gente que gostou. Para dar o gostinho de novo, né? Exatamente. Porque eu ouço isso de muitos colegas, em algumas situações me vi assim, de ir para o escritório e você não conseguir mais concentrar, era o inverso. É maluco. Não conseguia trabalhar. Porque você não conseguia mais trabalhar, porque você não concentrava. E dentro de casa, você criou uma estrutura X, que aí você concentrava, trabalhava, tudo bem. Sim. Aí você vai para o escritório, passa fala com você, passa o outro, e aí você tem que fazer uma reunião, você tá com fone de ouvido, só que você tá falando e tem várias pessoas em volta, enquanto na sua casa você falava naquele cômodo teu, fechava e acabou. Você tá falando, eu tô pensando de pacientes contando que assim, eu fui trabalhar presencial, não trabalhei. Não trabalha. Porque não dá. Ai, vem cá, não, vamos conversar, e como que tá? E vem aqui, vai no café, vai no... Então, falou assim, em casa eu tô rendendo muito mais, tanto que o tempo das pessoas diminuíram muito. Teve pessoas que estavam extrapolando do seu horário, mas tiveram pessoas que conseguiram se organizar de uma tal maneira que elas realmente conseguiam parar para almoçar. Se estão com as crianças em casa, cuidar das crianças, conseguiram se organizar, porque a organização, ela veio para dentro de casa. Né? Ela teve que vir, não tinha como. Né? Não teve jeito. Não teve como, né? Então, dividir era a mulher, o marido, os filhos, o cachorro, o gato, o passarinho, o periquito, tudo. Então, crianças assim, todo em mundo aula junto. online também, né? Até as crianças levaram escola. Imagina, a nossa casa cabia a empresa, a escola, a própria casa, o casamento, os filhos, o cachorro, o papagaio, tudo, né? Então é algo que assim, eu não atendo criança, mas eu atendo adolescente. E aí você começa a ver o que isso começa a refletir, né? E a questão até dos adolescentes, até é legal enfatizar, o que eu acompanhei muito na clínica foram estagiários, né? Que realmente tiveram essa dificuldade de adaptação no trabalho. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Mas foram contratados online. Ah, por causa da questão de ser online. De ser online. Então, o estagiário, ele está ali para aprender. Sem dúvida. Né? Então, muita coisa ele não sabe. E aí, essa dificuldade da gestão de se relacionar. Então, assim, apareceu. Em algumas situações, apareceram. Tanto que, assim, vários pacientes pararam o estágio, no momento, trocaram o estágio. E isso realmente aconteceu dentro da clínica, né? Porque mexeu, com eles, acabava mexendo, tipo assim, eu não sirvo para essa profissão. Então, eu estou na profissão errada. Eu tive casos de pacientes que trocaram, porque eles foram fazer um estágio, não se adaptaram, eles não conseguiam aprender. Então, foi tudo muito maluco, sabe, uma mistura? Sei. Né? E aí você fala assim, mas ele não se enquadrou ali. Não, mas muitos gestores não conseguiam Isso que eu ia te dizer. Então você teve estagiário trazendo esse tipo de questão para você e os gestores percebiam isso? Porque você também tem os gestores. Mas eles traziam isso para você? Sim. Tipo, eu tô com o estagiário lá e não tô conseguindo. Como é difícil. É mesmo. O ensinar, porque assim, é isso que eu falo. Você tá numa mesa, todo mundo numa sala, você vai ali, você mostra. E o estagiário tinha muita vergonha de falar, não entendi. Não sei como que eu faço. Então, era ali buscando o tempo inteiro, como fazer tal coisa, como não sei o que. Então, assim, o como travou. Porque quando você está no online, você tem uma dúvida, você tem que estar chamando. Quando você está no presencial, você consegue, né? Falar assim para a pessoa do lado, me dá uma ajudinha, me dá não sei o quê. Né? Então, aí a gente fala assim, se os estagiários estão sentindo isso, é aí que eu quero te mostrar, né? Quanto mais quem está acima. Né, o quanto sente, né? E Madá, você viu líderes de alto escalão trazendo situações assim de, meu Deus, eu não estou sabendo o que fazer? Sim. O como lidar e o como justamente com isso, principalmente quem tem muitas pessoas, ele tem muitas pessoas para gerenciar. Sim.
Né? Porque era tudo muito diferente. É claro que assim, grandes empresas já fazem muitas reuniões. As reuniões eram de menos, porque muitas empresas já trabalham com reuniões online, sim, fora do país, sim, não sei o que. Isso virou uma tendência, claro, né? Diminuíram muito as viagens. Sabe o que você está falando de 2018? Eu vou te falar o que eu estava ouvindo, assim, como as viagens nas grandes empresas tinham diminuído muito. Já tinha diminuído, já, né? Tinha, porque estavam muito no online, nas reuniões. Só que a reunião é uma coisa. Quando você traz a gestão ali pro online, é muito mais difícil. Porque você lida com várias pessoas e cada um com um sentimento totalmente diferente. Então vem aquela coisa do não linear, o altos e baixos. Claro. Né? Então, assim... E como perceber isso através de uma tela, gente? Exatamente. Né? Porque se você trouxe aqui que foi desafiante para você, enquanto psicóloga, fazer as suas sessões de terapia numa tela, quanto mais um gestor para olhar para aquela pessoa e olhar e falar assim, puxa, eu tô sentindo ela triste, eu tô sentindo... Como você vai sentir isso através de uma tela? E aí que veio, que aí começou a explodir. E aí, assim, pra você ter ideia, eu comecei a atender, né? Que aí vem o outro lado. As pessoas procurando atendimento na terapia, primeira vez online. Sim. É outro desafio, né? Para trazer tudo aquilo que está sentindo. Nossa. Né? Então, esse é um desafio. Né? Então, assim, o que eu realmente trazia para o pessoal, né, mais alto, que tinha a equipe ali, era assim, fiquem de olho nessa equipe. Né? Conversem, tragam eles para o individual, tenta fazer dinâmica, mesmo no online, algum tipo de coisa. Eu falei assim, vocês precisam olhar para ver o que está acontecendo. Porque o que acontece? Chegavam alguns pacientes para mim, você olhava, nossa, estava tudo ótimo. 5, 10 minutos de sessão, aí começava a vir. E aí o que acontece? Ele não faz nem ideia, o meu gestor não faz nem ideia do que está acontecendo. Sim, sim. Porque é isso que você falou. A pessoa chegava ali plena. Tem aprendizado de todo lado, no fim das contas. De todo lado, porque a gente, isso não só porque é online ou não, mas tem nas relações, a gente precisa ser muito transparente, né? Sim. Eu sou mãe, então eu fico ali com as crianças. O que você está sentindo? Não, isso que você está sentindo é frustração. Ah, isso que você está sentindo é raiva. Tentando dar nome para as coisas, sim, né? A gente precisa ter clareza do que a gente está sentindo, da responsabilidade que a gente tem com o outro e o impacto que a gente tem na fala ou na receptividade das informações, né? Porque entra um pouco nessa questão da empatia, de você também se colocar um pouco no lugar do outro, né? Tanto do gestor como da líder do funcionário que está ali, né? Porque ele não percebe, tá, mas se você não dá espaço também para ele perceber, ele não vai perceber. Se você, quando está ali na frente, na tela do computador, você está ali presente, né, de uma maneira que ele não perceba, não tem, porque a maior parte do tempo a tela fica desligada. Né? E tem a coisa assim, né, falar, a gente precisa ter escuta ativa. Tá bom, a gente precisa ter escuta ativa, mas tem o outro que precisa saber falar agora também. Sim. Né? Essa é uma questão importante, né? Porque assim, a gente entra um pouco até no seu livro, né? O que quer dizer, né? Esse extraordinário quando você vai buscando alguma coisa, né? O que você tá ali naquela situação, né? E você vai buscando o seu extraordinário. Você vai ficar esperando só vir do outro? Não, exato. Né? Você tem que falar, tem que trazer. E isso é algo que eu tenho incentivado muito. Né? Porque quando a gente começa a falar de várias situações aí que têm aparecido, né? Principalmente essa demissão silenciosa hoje, é assim, o quanto que essas pessoas estão estressadas, ansiosas, né? Trazendo para o corpo físico. Sim. Sim. Né? Então, taquicardia, Nossa. sudorese, né? Aquela coisa assim, tô tendo um treco, tô tendo meu coração, é o coração. Sim. E não é, porque realmente dá uma sensação de pânico de estar ali, né? Então, essa é a questão. E aí, né, as pessoas chegam no ponto que está chegando nesse ponto. Eu vou fazer só o meu trabalho, mais que isso não dá. Eu tenho o meu horário, eu paro no meu horário. Né? Eu não vou fazer nada além que eu me sinta mal. Então, é o que está acontecendo. E, às vezes, a gente acaba perdendo, né, Cris? Porque, às vezes, tem tanta coisa bacana ali que pode acontecer numa empresa, tanta coisa para voltar. Por isso que tem muito medo de voltar. Né? Tem pessoas que não querem sair dessa situação que elas estão, mas tem pessoas que, assim, não querem encontrar com
um amigo de trabalho com quem, não me dava muito bem, com alguma situação, não gosto do ambiente de trabalho. Você está trazendo uma coisa que eu pensei, né? Porque a gente não pode esquecer que, obviamente, eu conheço muita gente que estava louca para voltar, né? Porque estava tudo bem ali. Mas eu conheço muita gente que dizia para mim, eu não quero voltar para aquele ambiente. Aquele ambiente não era bom para mim. É o que a gente hoje fala do ambiente tóxico. Sim. Né? Eu adoro o meu trabalho. Gosta do que faz. E aí viu que dava para fazer o que gostava, dentro de casa, tranquilinho, sem lidar com aquelas pessoas que são estressores para ela. Sem precisar almoçar, fazer o social do almoço, sem aquela coisa do happy hour. Teve muito isso. Então assim, que bom, não preciso estar almoçando com algumas pessoas que eu não gosto. E tiveram muitas que sentiram muita falta. Né? Nossa, que loucura isso tudo, porque né, aí você para e pensa, adoro o que eu faço, é muito legal, mas aquele ambiente me faz mal. Aquele ambiente me faz mal. E agora você tem que voltar. E aí você se vê nessa situação a ponto de você questionar o teu trabalho. Sim. E teve muitas pessoas que estavam loucas para voltar pelo ambiente de trabalho, para poder se arrumar, para estar ali, saudades da sala, do ambiente, de sair, de almoçar. Eu tenho pacientes que trazem assim, nossa, que vontade de almoçar com as amigas, de bater papo no almoço, de não sei o quê. Essa liberdade. Então, se a gente olhar, tem de tudo, né? Aparece várias situações. É um grande momento de aprendizado. É um grande momento de aprendizado, exatamente. E de aprendizado de relacionamento, né? É isso, eu acho que relacionamento é tudo. Eu acho que compreende tudo que a gente está falando aqui. Né? Quando eu comecei falando que o profissional de psicologia ajuda nessa relação entre o profissional e a empresa também tem que aprender e o profissional tem que aprender. Nossa, que... O RH tem que estar muito com a escuta, né? Ele tem que estar muito ali, né? E principalmente, se tem algumas situações acontecendo, isso tem que ser conversado. Não dá para ir deixando embaixo do tapete. Né? Porque quando a gente fala da demissão silenciosa, a gente entra muito na questão assim, e a empresa que fica silenciosa ali? Né? Que ela começa... finge que não está vendo. Finge que não está vendo. E está cheio, né? A gente sabe que está. De situações, então assim, vendo que aquilo está criando uma indisposição, que aquilo não está, né? Sendo algo que está favorecendo o ambiente de trabalho, o que está fazendo? Né? Então, por isso quando você fala assim, está vindo mais para o divã? Sim, está vindo mais para o divã. Porque muitas pessoas não conseguem mais lidar ali naquela situação e não é tão fácil pedir a demissão, né? Por isso que vem um pouco essa demissão silenciosa. Você vai ficando ali, só que a pessoa já começa a planejar outras coisas. Ela está ali, mas ela não consegue parar de trabalhar, mudando de comportamento, né? E mudando de comportamento. Que pode ser bom por um lado, mas pode ser ruim por outro. Que para ela pode ser bom e para a empresa vai ser ruim até que culmina numa demissão. Exatamente, até que vá para a demissão. E aí é isso que eu falo. Tem muitas pessoas que gostam do que fazem e é muito triste como profissional assistir isso. Né? Você vê que assim, a pessoa ela vai murchando. Ela vai murchando realmente ali frente ao trabalho dela, né? Porque não se sente valorizada, não consegue se desenvolver, né? Então, por isso que eu falo, é como um casamento, Cris, é os dois lados. Eu falo assim, tem os dois lados da situação, né? E isso é muito importante. Sim, e aí uma outra coisa que eu percebi também, né, e também foi fruto de pandemia, foi... o movimento das empresas buscarem os profissionais de psicologia para dar esse suporte aos funcionários nesse período. Mas a parte legal disso, que eu acho, pelo menos, eu gosto de ver o lado cheio do copo, não o lado vazio do copo. O lado cheio do copo é que essas pessoas... elas podiam ter questões que não eram necessariamente de trabalho, né? E que pode ter piorado muito durante o período de pandemia, ou que piorou para todo mundo. Assim, alguém sofreu alguma coisa. Alguém sofreu alguma coisa. Né? Com mais ou menos impacto, mas alguém sofreu alguma coisa durante a pandemia. E as empresas disponibilizarem esses profissionais, eu achei incrível, porque deu a oportunidade das pessoas também se colocarem, se olharem mais, né? E assim, eu acho que ampliar um pouco esse autoconhecimento, né? Eu falo tanto isso no livro, não adianta você falar assim, eu não tô feliz aqui na empresa, esse chefe não sei o quê, e aí você vai e muda de empresa, aí você vai tenta empreender. Se você não se autoconhecer. Exatamente, não adianta nada. Então, talvez esse movimento todo que está acontecendo seja tão benéfico para o mundo, eu quero acreditar nisso. Exatamente, nos tornaremos humanos melhores, assim. Sim, e olhar, e se a pessoa está ali, não está contente no trabalho, que ela não fica ali sentada, acomodada, só esperando.
Né? É claro, preciso trabalhar, preciso do salário, ok, mas comece a procurar, vai olhar o seu olhar, né? Vai procurar o seu extraordinário, né? Vai ver assim, o que eu consigo fazer. Né? Porque às vezes a gente, no livro eu trago até depoimentos, né, de pessoas que trabalharam aí nas suas áreas mesmo e encontraram algo de diferente para ser feito ali, que aquilo era o extraordinário dela e que transbordou, afetando ou impactando positivamente outras pessoas, né? Então, acho que antes de qualquer coisa, né, se eu tivesse que dar alguma recomendação, eu ia falar assim, gente, para tudo, olha para dentro, pede uma ajuda aqui de um psicólogo, porque eu acho que vai ser bacana. Sim, tem que olhar, porque senão não vai. Porque senão o outro é sempre o culpado. É muito fácil. A gente terceiriza o problema, né? Exatamente. Boa, terceiriza. É muito fácil você colocar no outro. Né? Quando você começa a olhar para você, você fala assim, opa, peraí, não estou tirando que o outro não tem, mas... E nós? Porque todos nós, né? Eu brinco muito, falo que corre sangue. Corre sangue. Todos temos, né? Então, assim, tem que se olhar. Né? É muito importante esse se observar para conseguir transformar o que está, porque senão a mesmice toma conta. A pessoa fica naquele meio de reclamar, de criticar. Né? Isso vale para todos os lados. É a muleta, né? É a muleta. O reclamar e tal é uma muleta, no fim das contas, né? Porque você não quer olhar para você e entender por que aquilo está te incomodando, né? Sim. Madá, mas agora eu queria que você me contasse um pouco como é que você chegou aqui hoje sendo a Madalena, que atende numa clínica e tudo mais. Eu queria saber lá atrás, como é que você começou? Eu sei que tem um despertar aí que eu quero que você conte. Tem um despertar. tem algo interessante que aconteceu na minha vida. Não, eu escolhi a psicologia, na verdade eu fiquei entre direito e psicologia. Meu Deus! Mas psicologia era a primeira opção, mas o direito era algo que aparecia muito forte, eu sempre gostei muito, mas veio a psicologia. Me formei e casei logo em seguida, né? Então assim, durante uns 3 anos eu mantive o consultório, abri um consultório com uma amiga, atendendo criança, né? Só que aí eu acho que quando a gente fala um pouquinho do extraordinário, vem o que aconteceu depois, né? Eu fui mãe, né? Tenho 2 filhos, né? Um casal, e eu parei de trabalhar. Eu realmente parei de trabalhar durante muito tempo para ser mãe. Olha só! Para ser mãe mesmo, para estar com eles, era assim, aquele momento para mim era o extraordinário. Era uma coisa muito prazerosa, né? E aí chegou uma hora que eles já estavam maiores e eu falei assim, opa, peraí, agora é hora de voltar para o consultório, né? Então, vem os desafios, vem o que vem por trás, vem os medos, vem tudo isso, né? Quando a gente volta para uma área onde tem milhões de profissionais, né? Então, o que significa voltar, né? Então, eu vejo como isso, né? O extraordinário, eu vejo realmente nisso, assim. Eu sair daquele momento que eu estava, e aí que muita gente falava assim para mim, a hora que tá todo mundo parando de trabalhar, você tá voltando? E eu falei exatamente isso, eu falei, porque isso é ir atrás, né? Eu falei assim, agora essa missão eu já fiz, agora eu vou voltar para a missão que eu gosto, né? Porque assim, eu vou falar uma coisa, até essa semana eu encontrei com um vizinho no elevador e ele perguntou, ele falou, o que você faz, não sei o quê. Eu falei que eu era psicóloga. Aí ele falou, tá complicado por causa dessa situação. Tá, eu respondi para ele, nossa, mas eu gosto tanto do que eu faço. E ele pegou e falou assim, como é bom ouvir isso, né? Porque é exatamente isso, você fazer o que você gosta. Né? Você tinha um objetivo lá atrás? Eu quero trabalhar com... Você falou que começou com crianças. Por que você mudou? Porque agora você está com adolescente para cima. Só com adolescente não, eu parei criança, né? Eu realmente parei. Quando eu voltei para a clínica, eu voltei com uma outra, porque aí eu fui fazer especialização, eu fui fazer a especialização de TCC, voltei em N situações e assim, eu voltei. E para mim o intuito era realmente assim, o atender, né? E ver o quanto o trabalho, né, da terapia, ele pode ajudar, né? O quanto eu posso estar ali, né, trabalhando, trazendo toda essa emoção, toda a tristeza, tudo que vem para dentro do consultório, né? Então, quando a gente fala de um extraordinário, é isso, porque assim, você durante muito tempo ficar parada, né? A maioria das pessoas, quando eu voltei, falava assim, imagina, para que você vai voltar? Foi o que eu ouvi muito. Ao mesmo tempo, os meus amigos mais próximos me incentivaram muito a voltar. Você tem que voltar. O mundo da psicologia precisa de você. E eu também acho. Né? E foi uma amiga super querida que me trouxe, né, de volta, que falou, não, você vai entrar com a gente, você vai voltar. E aí foi indo, né? Então, eu acho que
essa questão, né, quando a gente fala desse extraordinário, né, quando vem ali, para mim isso vem muito claro o que foi para mim esse extraordinário, porque foi como se eu tivesse renascido ali. Sim. Né? Depois de tanto tempo, realmente renascer. Ir atrás, você se estudar, você se especializar, porque mudou muito de quando eu me formei para quando eu voltei. Muita coisa tinha mudado, eu fiquei pensando assim, né? Eu parei para ter filhos e eu atendia criança. Já deu a minha cota de crianças? Mais ou menos isso. Já deu a minha cota de criança. Só que assim, o prazer de atender adolescente, para mim é algo que é assim, o adulto e o adolescente. É uma fase muito que a gente tem que realmente preparar para esse mundo. Né? Então, eu comecei a ver como precisava, como eu comecei a interagir, né, ali. Né? Então, onde eu fui me especializando mesmo, né, em várias situações para eu poder estar lidando, né, com os jovens, né? Porque algumas amigas falam assim, você atende jovem? Nossa, não sei o que, porque você é louca! Exatamente, vem muito isso, porque eu falo assim, gente, mas os jovens, eles trazem uma vida, eles têm uma vivência. E eles têm uma visão muito diferente, né? Eu posso trazer isso falando das estagiárias, dos estagiários que já passaram aí comigo. É completamente diferente a visão deles e a gente tem que aprender, né? Porque é a soma, né? Eu acho que para a vida como um todo, mas no ambiente de trabalho, tanto mais. Você pega uma menina, eu tenho no time das agências e tal, tem pessoas bem novas. E eu brinco, vocês são crianças, o que vocês estão fazendo trabalhando? Eu brinco. Mas eles têm uma visão tão diferente. Eu acho que eles têm uma visão ainda mais atenta, por exemplo, para a diversidade. Eu percebo isso tão claro. Às vezes você comeu uma bola aqui, eles não comem bola. Com a questão da diversidade, por exemplo. É um profissional, vou chamar de um profissional jovem, engajado em causas muito nobres, assim. Eu acho demais ver tudo isso. Assim, a minha filha, por exemplo, leu o livro da Greta, achou sensacional. Agora quer ler o da Malala. Então, quer dizer, são jovens diferenciados, você vê o que está diferente. Né? E aí tem uma questão, né, nessa questão dos jovens. Os pais, né, estão saindo muito para trabalhar. Os pais, né? Então, os dois. Né? Sim. Então, o mundo corporativo, o mundo também onde todo mundo está ali dentro, também começou a abrir alguns buracos para esses jovens, né? Então, assim, o atender os pais também para trabalhar, como entender, como trabalhar com os filhos, né? Porque é isso que você está falando. Olha a visão da sua filha, né? O que ela está lendo, né? Olha onde está a cabeça dela. Então, assim, como acompanhar, né, essa geração, né? Porque, assim, atender jovens, você tem que estar constantemente ligadinha no celular, na internet, o que está dando na série, de não sei o que, porque eles trazem um mundo para dentro do teu consultório. Né? E isso é fantástico. Sim, sem dúvida. Né? É fantástico, porque você tem que estar ali o tempo inteiro, né? Vivendo com eles, entrando naquelas emoções. Porque se eles forem falar com alguém que não fala a mesma língua, é o que acontece lá na frente. Mas eu tenho uma curiosidade, eu não sei se você chegou a ver isso e se não viu, tudo bem. Mas para mim, os meus filhos são menores, né? Então tem 8, 10 anos. Mas enquanto eu trabalhava de casa, às vezes eu terminava o dia e eles comentavam coisas do meu trabalho, porque eles estavam ali vivenciando aquilo comigo. Não comentavam coisas, ai mãe, você deu tanta risada, você estava trabalhando? Uma das coisas que eu ouvi foi essa, né? Eu falei, até parece que você não conhece a mãe que tem, né, gente? Não conhece a mãe que tem, né? Isso que eu ia falar. Risada em qualquer lugar. Mas assim, eu tenho um relato de colegas que se seguraram muito, que passaram, assim, muito nervoso durante o trabalho, e se seguraram muito para não demonstrar isso para o filho. E não só pelo trabalho, mas pelos medos, etc., e de não passar isso para os filhos. Fico aqui me perguntando se algum desses jovens trouxe para você, puxa, eu vejo meus pais hoje trabalhando, não sei o que eu vou querer para minha vida. Você viu alguma coisa assim? Exatamente. O que é esse trabalho? Né? Então, isso eu não quero para mim. Eu não gostei. Né? Ai, que triste. Isso não quero. Pelo outro lado, nossa, eu achei super interessante, né? Então, veio de tudo, né? A situação apareceu assim, um pouco de cada coisa. Porque se eu olhar para trás, Madá, olhando para mim, enquanto jovem, e olhando para os meus pais trabalhando, era uma coisa completamente diferente. Os meus pais chegavam em casa, a porta do trabalho estava praticamente fechada. Eu lembro, eventualmente, assim, de uma situação ou outra, de captar uma conversa da minha mãe e do meu pai, e que minha mãe não estava bem no trabalho e não sei o quê.
Mas assim, eu via minha mãe saindo de casa espetaculosa, todo dia, de salto, linda, maravilhosa, e eu não percebia esse tipo de coisa, né? Então eu fui criada num ambiente de, o trabalho é isso, olha só, você sai com salto, roupa bonita, volta para casa cansada, e é isso o trabalho. E aí, então quando eu tenho esses resquícios aqui das minhas lembranças dos meus pais trabalhando, e vejo hoje os meus filhos, nossa, que concepção diferente que eles têm, né? Porque a minha concepção de trabalho era uma coisa, né? Sai, trabalha, mas eu tinha assim, é um trabalho duro, mas eu não via detalhes. Como eles viram. E assim, porque normalmente o que os filhos pegam, né? Ou o casal, quando um sai, é quando volta para casa. Que vem, hoje eu tô cansada, tô mal-humorada, agora você imagina todo mundo junto ali. Né? De repente, não tem muito como sair, não tem muito como esconder. Não dá. Né? Vai comer, vai almoçar, todo mundo junto. Passou a ser tudo muito junto, né? Então não tem como deixar de olhar, né? Principalmente as que são mais atentas, né, Cris? Os aquelas que têm as anteninhas ligadinhas. Não tem como eles não perceberem o que estava acontecendo, né? Como, da mesma forma, também os pais olharem o que estava acontecendo com os filhos com relação à escola. Com os filhos em relação à escola. Então, assim, como que estava essa sintonia? Né? O que estava acontecendo? Né? Então, você vê, foi algo muito mútuo que veio. Por isso que, assim, muitas pessoas gostaram muito de ter esse contato. E aí que eu vejo, assim, algumas pessoas realmente procurando o seu próprio negócio. Sim, para poder manter isso. Para poder manter isso. Porque tem empresas resistentes ainda, né? Que trabalham todos os dias e tudo mais. Tem aquelas que já estão fazendo híbrido, que é muito legal, você equilibra as coisas. As pessoas têm gostado muito. Eu acho que as empresas tinham que manter o híbrido, porque assim, as pessoas estão gostando muito. Então tem aquele dia que vai e tem o dia que fica em casa. O dia que vai, cada um tá lidando com a sua maneira. Então assim, eu gosto de me arrumar, eu vou e me arrumo. Eu gosto de almoçar, eu vou e almoço. Eu gosto de... Mas não é todo dia. Né? Não é todo dia. E o estresse de não pegar trânsito faz uma total diferença. Uma total diferença. Né? E isso vem na produção. Tanto que as empresas... Por que as empresas estão deixando no híbrido? Porque elas viram que funciona em casa. Né? Que era uma coisa que, imagina, se houvesse a pandemia, quando que a gente ia imaginar? Né? Por mais que já tivesse profissionais trabalhando online, não era essa demanda dessa maneira. Né? Você fechar um andar inteiro... Né, todo mundo no online, né? Que coisa. Agora tem umas coisas que não mudaram, assim, que são necessárias no relacionamento, né? Porque quando eu paro e penso na escola, por exemplo, a criança tem uma fase que é especialmente de socializar, né? Sim. Então, assim, como é que vai ficar? Eu sei que teve bastante gente também que optou por deixar os filhos continuarem estudando online. Eu sei de alguns colegas que fizeram isso. Mas, assim, o professor, é o que você estava falando, né? Se o gestor tem dificuldade de olhar pela tela o teu colaborador e entender se ele está bem, se ele não está bem, quanto mais um professor com os alunos, né? Então, teve coisas, assim, que embora a gente tenha o híbrido no trabalho, no mundo corporativo, em outras profissões isso é necessário, que é o caso do professor. Morri de dó dos professores durante a pandemia, né? Casos de pessoas que não sabiam lidar. Então, assim, como que você traz para você ensinar, ainda mais com criança? Coitados. Como trazer? Você teve professores no divã também? Tem. Deve ter tido de tudo, né? Tenho. E foi muito difícil. Coitados. Muito difícil. Principalmente, assim, sabe onde que mais sentiram? As pessoas de faculdade, no início, né? E no último ano do ensino médio. Olha só. Quem me procurou, assim, tanto alunos como professores. No último ano do ensino médio é um ano de muita expectativa, de muitas brincadeiras dentro do colégio, muitas coisas, muita troca. E isso ficou... Se perdeu. Isso se perdeu. Né? Então, isso foi muito complicado, né? Porque, assim, era um ano de vestibular. Sim. Né? Então, assim, como trazer para o online toda aquela revisão, tudo aquilo, né? É muito complicado. E a pessoa sentar e ficar ali em frente de uma tela o dia inteiro. Né? Então, é difícil. Então, eu concluo desse nosso papo todo aqui, é que os profissionais estão aí repensando muito suas relações com o trabalho. Sim. Né? Suas relações pessoais também, mas as relações com o trabalho. E as empresas, por outro lado, estão aí
tentando fazer esse movimento acontecer de maneira que todo mundo ganhe, né? Sim. Porque as empresas são feitas de pessoas. Sim, então... e algumas empresas, muitas, já estão com programas realmente de atendimento. Né, de psicólogo para encaminhar, então assim, não dentro da empresa, encaminha para profissionais fora. Fora, né? Então alguns atendimentos breves, algumas situações, então assim, isso tem sido algo muito importante. Benéfico para os dois lados, né? Benéfico para os dois lados, tanto que até da área de psicologia, antes os planos de saúde, eles tinham um número X de sessões, hoje é ilimitada as sessões, salve um ou outro, mas grande parte, o que saiu realmente que não tem mais, porque a demanda cresceu tanto que é muito difícil você colocar, não, você vai atender 5, 6 sessões, o número que de repente... Não tem, porque é realmente o como ficou necessário essa troca aí com o psicólogo. Eu acho que o mundo vai ficar melhor. Com certeza. Eu acho que as pessoas estão melhorando e o mundo vai ficar melhor. Essa é a minha crença, que esse nosso papo me deu mais esperança de que as coisas vão ficar só melhores. É o que eu tenho feito com os meus filhos, enfim, para que eles entendam tudo isso, sejam melhores do que eu, porque eu passei por coisas muito diferentes do que eles passaram. Eu nunca tinha passado por uma pandemia quando criança. Exatamente. E eles passaram. Então, eu digo que eles lá na frente, eles vão ter uma resiliência que a gente teve que aprender na marra. A gente teve que aprender na marra. E uma visão da terapia muito diferente. Sem preconceitos. Sem preconceitos. Estereótipos. Exatamente. Né? É algo que é parte da tua vida. Você vai lá e faz seu check-up, né? Exatamente. Você faz exame de sangue, você faz controle de peso, enfim, é a terapia a mesma coisa. É a terapia, é um outro órgão do teu corpo que você está cuidando. Exatamente, é cuidar, né? É o se olhar, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente precisa divulgar isso, né? Eu sou adepta, não quero alta. Tá claro, não quero alta, eu quero ser para sempre uma paciente de psicologia. Isso para mim é como eu me conheço, é como eu conheço minha relação com as outras pessoas. Então, eu quero e recomendo, gente, vamos fazer terapia. Madá, eu quero te agradecer obrigada, demais. Adorei. Foi ótimo, adorei. Gente, vocês vão saber tudo sobre a Madalena na descrição do episódio. Vai ter lá contato dela, o Instagram e tudo mais. Deem uma olhadinha lá, compartilhem, curtam.